Saudações, meus caros, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Dando então continuidade aos nossos conteúdos de sociologia, nós vamos hoje amarrar a continuação do capítulo e vamos falar sobre antropologia funcionalista, antropologia estruturalista e a antropologia contemporânea. E aí a gente fecha esse capítulo e avança para o próximo. Belezinha? Então vamos adiante. Bom, quando a gente pensa em antropologia funcionalista e quando pensa no conceito de ciências humanas, é preciso ter em mente o contexto de nascimento da antropologia. E a gente viu isso na última aula. A gente viu que a antropologia, como uma ciência do outro, ou seja, uma ciência da alteridade, ela surge como uma forma dos europeus que estão colonizando a África e a Ásia, final do século XIX, início do século XX, precisam compreender as características culturais, as características religiosas, as características políticas, sociais e econômicas dos povos que pretendem colonizar. E aí, óbvio que, num primeiro momento, essa ciência nascente, essa antropologia, vai servir aos interesses capitalistas e expansionistas da Europa. Então, ela nasce com esse propósito, ela nasce para atender a essa necessidade. Aqui cabe uma pausa e uma abertura de um parêntese. Na aula passada, nós discutimos a antropologia evolucionista. E vocês bem se recordam que o conceito evolucionista está vinculado à teoria desenvolvida por Charles Darwin no campo da biologia, que é o evolucionismo, e que foi equivocadamente transferida para os aspectos sociais. Como se, da mesma forma que Darwin, na origem das espécies, conceituou que os animais que melhor se adaptam às mudanças são aqueles que evoluem e que, por consequência, sobrevivem. Então, os que sobrevivem são aqueles que melhor se adaptaram. Essa ideia foi retirada do contexto da biologia e aplicada como uma pseudociência, final do século XIX, início do século XX. Essa pseudociência foi abordada em diversas ciências humanas, não apenas na antropologia, como na sociologia, como na história. Essa pseudociência respaldou, inclusive, algumas teorias racistas extremamente preconceituosas, como, por exemplo, a teoria de embranquecimento, que eu citei na última aula. Então, há aí uma utilização equivocada da teoria evolucionista proposta por Darwin. Fechamos o parênteses então e avançamos. A desenvolver suas teorias, Karl Marx contribuiu para a crítica da aplicação das teorias evolucionistas à sociologia e à antropologia. Ele procurou explicar a vida social como uma totalidade integrada e as suas desigualdades entre os indivíduos de uma mesma estrutura social como fruto das relações que eles mantinham. O que é que Marx está nos convidando a pensar? Ele está nos convidando a pensar que os indivíduos e Marx divide a sociedade em duas classes, ele está nos convidando a pensar que os indivíduos que são pobres não representam dentro dessa estrutura social aqueles indivíduos que não evoluíram, que não se adaptaram. Os indivíduos que são ricos, bem-sucedidos, não representam aqueles indivíduos que evoluíram, que se adaptaram melhor e que por isso conseguiram êxito. Não. Marx vai nos convidar a pensar que as relações que definiram os pobres e os ricos, os proletários e os burgueses são relações materiais. Por quê? Porque os burgueses, proprietários dos meios de produção, exploram a mão de obra daqueles que só têm o tempo de vida ou a força de trabalho para vender, deixam de pagar o que é merecido por esses indivíduos e
a partir disso que se deixa de pagar, acumulam suas próprias riquezas. Então, para Marx, não tem nada a ver com o evolucionismo de Darwin, mas com relações materiais exatas dentro das relações sociais. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Bronisław Kasper Malinowski, que é um antropólogo polonês, ele vai desenvolver a antropologia funcionalista, o conceito de antropologia funcionalista. E para ele, as sociedades não deveriam ser julgadas pelos europeus, mas estudadas de forma particular, já que cada uma representa uma totalidade, de acordo com as necessidades essenciais do seu povo. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que a Europa não deve ser o norte do mundo, não deve ser a referência a ser seguida, que o modelo europeu desse contexto urbano e industrial, voltado para um comércio, para uma acumulação de lucros, não deve ser um modelo a ser copiado pelo resto do mundo. E que, não sendo ela o modelo Europa, o modelo para ser copiado pelo mundo, ela também não tem o direito de julgar as civilizações que se portam de maneira particular, amparada por seus valores e amparada por suas necessidades. Para o Malinowski, cada sociedade ela é integral, ela é fechada, ela é exata em si. Por quê? Porque ela se desenvolveu a partir das necessidades do seu povo. Se a gente para pensar na formação da Europa enquanto continente, para a formação dos principais países europeus, a gente pode tranquilamente se reportar aí à Grécia, ao Império Grego, ao Império Macedônico e as invasões dos territórios daquela região, ao Império Romano, as conquistas e ampliação desse Império Romano, as batalhas entre os povos germânicos, as invasões muçulmanas da Península Ibérica. Todos esses eventos históricos, todos esses conflitos bélicos que povoaram a história da Europa, contribuíram de forma específica para a constituição da forma como aquele povo pensa, age e se comporta dentro das relações sociais. Mas sob nenhuma perspectiva, aquele deve ser o parâmetro para definir o que é civilizado e o que não é civilizado. Porque os outros povos não têm as mesmas necessidades que os europeus. E aí o Radcliffe Brown vai dizer o seguinte: os não-europeus não deveriam ser vistos como atrasados ou ultrapassados, mas sim como membros de sociedades integradas, com instituições apropriadas para a satisfação das necessidades essenciais de sobrevivência. Imagina o seguinte: qual o sentido de se implantar uma fábrica do contexto do meados do século XIX, da Revolução Industrial, no meio de uma floresta tropical? Para produzir roupa de algodão para quem? Se os índios se cobriam com peças naturais, feitas de plantas ou de couro de animal. Para que um índio precisaria, sei lá, de um rifle, se ele caçava com arco e flecha? Por que ele precisava de um anzol elaborado com uma linha longa se ele caçava com lança? Por que ele precisaria, por exemplo, de telha de cerâmica se as telhas de palhas para eles eram mais eficientes? Por que eles precisavam de perfume se tomavam banho todo dia, 2, 3 vezes por dia? Então, essa capacidade de perceber que cada sociedade é única, porque ela vai pautar seus valores e suas funções dentro do espaço social a partir das suas necessidades. E não há hierarquia, porque cada sociedade é única. Cada sociedade constrói seus próprios valores. Então eu não posso hierarquizá-las, não posso determinar que uma é superior e que uma outra é inferior. Tranquilo? Tá claro? Então vamos adiante. A corrente funcionalista é criticada por alguns estudiosos
que consideravam não ser possível, por meio da análise funcional, elucidar os conflitos próprios das sociedades estudadas. Outros críticos destacavam ainda que os funcionalistas não se preocuparam em apontar as desigualdades dos contatos entre os colonialistas europeus e os nativos afro-asiáticos, o que colaborou para a política europeia de exploração desses continentes. Gente, uma coisa não pode fugir do horizonte de vocês. Eu me recordo muito bem de, lá no 7º ano de vocês, falar que quando vocês começaram a estudar a história da filosofia, alguns conceitos lhes pareciam ingênuos. E eu enfatizava, lembrem-se que o valor imenso dessas teorias, elas estão no fato de serem pioneiras, de proporem uma nova forma de pensar. E não necessariamente porque estão cobertas de razão, e não necessariamente porque estão corretas. A antropologia funcionalista, ela buscou uma perspectiva diferente da antropologia evolucionista. Ela avançou no sentido de buscar outros meios que não o preconceito racial, a xenofobia e diversos outros preconceitos embutidos na antropologia evolucionista. Então, óbvio que como um conhecimento em produção, como um método em desenvolvimento, é natural que existam lacunas que não tenham sido cobertas. E óbvio, dentro dessas lacunas estão essas falhas apontadas por alguns críticos, como por exemplo a não percepção dos conflitos dentro das civilizações estudadas, a não percepção da hierarquização já desde o primeiro contato com o colonizador que chega para invadir, para tomar e chega numa condição de superioridade, seja pelo aspecto bélico, seja pela consciência ou pelo julgamento equivocado, mas o julgamento existia, de que era uma civilização superior. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Antropologia estruturalista. Acho que um dos mais destacados da antropologia estruturalista é Claude Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, a gente brinca que Lévi-Strauss é imortal, né? O cara viveu 101 anos, velho. E a maior parte dessa vida extremamente longa foi trabalhando. Lévi-Strauss foi um dos primeiros professores de sociologia e antropologia que vieram para o Brasil. Ele, se não me engano, ele é belga, mas quando a gente pensa em Lévi-Strauss, automaticamente a gente pensa na França, porque toda a formação dele foi na França, então a gente se trata como se ele fosse francês. Se não me engano, ele é belga. Lévi-Strauss, ele vem para São Paulo na década de 30, com a criação da USP, para dar aula na USP. E como antropólogo ele vai então se embrenhar na floresta amazônica para estudar os índios bororôs. E aí ele vai, óbvio, conviver com esses índios, vai identificar como essa sociedade se estrutura, quais são as funções presentes dentro dessa sociedade, como as relações sociais são fundamentadas, qual o lugar social que cada indivíduo ocupa dentro das estruturas sociais daquela sociedade, e vai então perceber que é preciso, se eu quero conhecer uma determinada sociedade, é preciso estudá-la a fundo dentro de suas próprias referências, dentro dos seus próprios modelos, e não em comparação com outras sociedades, e não usando outras sociedades como parâmetros. E aí, olha só, ele vai defender a tese da existência de sociedades tradicionais, ou seja, não capitalistas, sociedades que não sofreram ainda a influência do capitalismo, e as chamadas sociedades complexas, as chamadas sociedades capitalistas. Entretanto, afirmou que as diferenças entre ambas só podem ser explicadas pela história de cada sociedade e pela relação que cada um mantém com o meio natural em que vive. Olha que coisa interessante. É necessário distinguir as culturas, porém sem hierarquizá-las. É preciso entender como essa estrutura funciona e por quê. Vamos lá.
é mais ou menos o que eu disse um pouquinho atrás, quando eu estava ampliando a reflexão. O continente europeu, e por consequência as civilizações que compõem o continente europeu, são frutos de processos históricos pontuais, específicos, que fomentaram naquelas populações desejos, valores, necessidades, que formaram a civilização urbana, industrial, capitalista, voltada para o lucro, para as superproduções, como interesse primordial daquela civilização. É a história dela. Um indígena no meio de uma floresta, sobrevivendo do que a floresta oferece, sobrevivendo em algumas situações de uma agricultura de subsistência, da caça, da pesca, das relações em torno da comunidade extremamente restrita, tem seu próprio valor, seus próprios aspectos culturais e sua própria dinâmica de funcionamento. Sob nenhuma perspectiva eu vou poder olhar para essa civilização e considerá-la inferior ao modelo europeu. Porque não se trata de uma competição. Se trata de compreendermos que as sociedades são formadas por indivíduos e que esses indivíduos compartilham valores comuns e que esses valores determinam o lugar social desses indivíduos dentro dessa sociedade e como essa sociedade se comporta. Não há aqui uma escala para dizer onde cada uma delas está a partir de suas escolhas, a partir de seus modelos civilizatórios. E para Lévi-Strauss, assim como para os funcionalistas, hierarquizar a cultura é um equívoco. É um dano imenso e irreparável. Por quê? Porque se nós passamos a acreditar que uma civilização urbano-industrial é superior e deve ser um modelo almejado, um modelo a ser alcançado, a gente passa a desvalorizar todos os elementos culturais presentes na civilização que a gente está considerando como inferior. E passa então a dispensar todos esses elementos culturais, o que provavelmente vai levar ao desaparecimento dessas civilizações com todas as suas riquezas, com todos os seus elementos que a diferenciam, que a tornam única diante desse mundo, diante desses contextos de cultura. Tá tranquilo? Deu para compreender? Então, vamos avançar. Os elementos que formam a estrutura social não são passageiros, pois respondem a necessidades fundamentais de existência e à manutenção da totalidade organizada às quais esses elementos pertencem. Logo, a estruturação de uma sociedade depende dos recursos naturais e dos instrumentos de trabalho de que dispõe para se reproduzir. Tem uma fala muito interessante que essa semana alguém me mandou uma mensagem pelo Zap, eu não me recordo agora quem, perguntando por que a sociedade molda o indivíduo e não o indivíduo que molda a sociedade, não o contrário. Eu expliquei que quer queira quer não, quando o indivíduo nasce, ele só existe por conta da sociedade. Ele nasce e é inserido dentro da sociedade. E por mais longa que seja a vida dele, e por mais que ele presencie algumas mudanças de valores, algumas mudanças de parâmetros, de modelos de comportamento dentro da sociedade, ele não viverá o suficiente para ver essa sociedade se transformar numa outra. Isso é muito difícil. São raríssimas as oportunidades. O que é que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, ele chega na sociedade e a sociedade molda esse indivíduo a partir dos valores que ela já tem. Então, óbvio, imagina o seguinte, você tem um iPhone 12 ou um 13 que já está saindo e você tem um peixe, sei lá, um tambaqui, um peixe delicioso quando é frito ou assado. Você chega numa aldeia, qual tem mais valor? Óbvio, o peixe. Porque para que vai servir um celular numa aldeia? Se depois de 10 horas ele é apenas um aparelho que não serve para nada porque descarregou, não tem energia elétrica lá.
Para que serve, por exemplo, uma charrete, aquelas do século XVII, XVIII na Europa? Se as florestas são densas e fechadas e os indivíduos não podem transitar com esse tipo de equipamento dentro da floresta. Então é natural que uma lança ou um arco e flecha seja muito mais útil para o sustento e para a manutenção dos valores e da cultura daquele povo do que outros instrumentos, do que outras ferramentas. Por quê? Porque o que está em jogo aqui é como esses instrumentos, como essas ferramentas podem colaborar para a sobrevivência daquela comunidade. Claro. Lembrando, se você tiver alguma dúvida urgente, me manda no zap. Se não, anota no caderno e na próxima semana tem live. Então a gente tira essas dúvidas e amplia as outras questões que porventura fiquem à parte. Bom, a antropologia na atualidade. E aqui, antes de falar disso, eu gostaria de fazer uma ressalva. Como vocês bem perceberam, a antropologia é a ciência do outro. E hoje a gente literalmente é uma aldeia global. Estamos conectados. Se você pegar um avião aqui em São Paulo, vai lá no Viracopos, em Campinas, no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Com 24 horas de voo, você está em Pequim, na China. Se sair de lá mesmo, de Viracopos, com 9 horas de voo, você está em Lisboa, Portugal. São horas. Se você levar em consideração que em 2006, quando eu vim para aqui, para Caetité, eu fiquei 12 horas dentro do ônibus de Feira de Santana aqui. É uma viagem quase daqui para a Europa, de avião. Então a gente está conectado. Se a gente está conectado, não há mais um outro povo que não tem contato nenhum com essa aldeia global para ser descoberto e estudado pela antropologia. Se há, são pouquíssimos. Recentemente foi descoberto um grupo na Amazônia, mas já está sendo estudado. Então, qual o papel da antropologia na atualidade? Qual a responsabilidade da antropologia na atualidade? E aqui vem algumas provocações. A antropologia foi criada atendendo à necessidade de entender as diferentes etnias encontradas em outros continentes e exploradas pelo sistema. As distâncias podem ter diminuído, porém, diferentemente do que afirmam alguns teóricos, a antropologia não será esvaziada. O que a define não é seu objeto, mas seu olhar sobre o outro, e o outro sempre existirá. Assiste-se hoje à generalização e à mundialização do vestuário e da alimentação, mas algumas particularidades locais mantêm-se preservadas, como as manifestações religiosas. Eu já disse para vocês em algumas possibilidades o quanto o mundo parece o mesmo lugar. Você sai daqui, vai para a China e desce no aeroporto em Pequim e encontra um McDonald's gigantesco lá para lanchar. Tudo bem, você vai encontrar as comidas típicas, mas vai encontrar também uma variedade de comidas ocidentais que vão lhe permitir não estranhar a culinária, porque se você quiser, você nem prova a culinária local. É natural que a gente chegue na escola e encontre as mesmas marcas de roupa, quando é permitido ir de roupa, quando não de farda. Que a gente encontre tênis ou das mesmas marcas ou muito parecidos. Aparelhos celulares, computadores, carros, perfumes, mochilas, cadernos, lápis, canetas, grafites. Nós vivemos um mundo que consome mais do mesmo. Mas esse mundo que é tão homogêneo, que é tão igual, é também um mundo extremamente diferente. Por quê? Porque como nem todos têm a mesma possibilidade de acesso, como nem todos têm as mesmas possibilidades de consumo, a gente vai vendo surgir os chamados abismos sociais que vão criando os outros dentro da nossa própria sociedade.
E quem são esses outros? Esse outro que a antropologia contemporânea se debruça pode ser tranquilamente o negro, marginalizado pela sociedade, tratado permanentemente como suspeito, como um bandido em potencial, morador da comunidade antes chamada de favela, onde se propaga a ideia de que não existem pessoas honestas e trabalhadoras residindo lá. E o Estado trata como se todos os indivíduos que ali habitam fossem criminosos. O outro é aquele de opção sexual diferente. É aquele que fez uma opção de gênero diferente do nascimento e é segregado pelos valores cristãos estabelecidos pela sociedade. O outro é aquele que, impedido de consumir, é obrigado a trabalhar e ainda assim sobreviver na rua, embaixo dos viadutos. E por não poder consumir, não tem o seu direito a um espaço social. O outro são todas essas minorias. Minorias não porque representam uma quantidade pequena, não. A maioria das vezes são maiorias em números, mas são minorias em direitos, desassistidos da proteção do Estado. Esses indivíduos, eles são hoje o objeto de estudo da antropologia, e não apenas eles. As diversas manifestações religiosas e traços culturais que fogem do padrão estabelecido, que fogem dos modelos oficiais. Esse é, sem sombra de dúvida, o espaço de atuação da antropologia na contemporaneidade. E um espaço extremamente útil, um espaço extremamente válido, para que a gente tenha, se não a possibilidade imediata de superação dessas dicotomias, ou seja, de superação dessas diferenças, que a gente possa, pelo menos, com a antropologia, ter a esperança de começar a pavimentar um caminho possível para a resolução dessas diferenças. Se será possível, só o tempo dirá, mas não podemos abrir mão dessa possibilidade. E a antropologia é uma dessas áreas da ciência que se debruçam sobre esses fatos. Tranquilo? Bom, eu sinceramente espero que sim. Lembrando, se você ficou com alguma dúvida, anota no seu caderno. Na próxima semana tem live, eu tiro. Se for mais urgente, me manda no zap que eu gravo um áudio e te envio como resposta. Beleza? No mais, eu fico por aqui. Um forte abraço para você e tchau, tchau.